Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar novamente neste que é o maior evento da ciência jurídica da região sul do país. Um evento que há 24 anos lida com uma consciência crítica, material e processual de um instrumento de garantia da justiça. Quero dizer que a sociedade contemporânea caracteriza-se pela contingência, pela imprevisibilidade. E este é o foco da nossa fala. E percebam, esta é a mensagem deste momento. Eu estava aguardando, pesponteando alguma observação inicial para este encontro, quando fui surpreendido por um chamamento para estar aqui diante de vocês. 2 horas antes, 1h30 antes. E nós temos que nos adequar. E vim com alegria e responsabilidade, porque é sempre um prazer muito grande observar na retina, no semblante, a inquietude acadêmica e profissional destes novos horizontes que o direito tende a nos apresentar a cada fato que exige a incidência de uma norma. E passei a refletir sobre o tema proposto, aceito, inicialmente constituído, que é o tema de Brumadinho, que é o tema do desastre em si. Mas não quero eu ficar aqui etiquetado como a fala dos desastres. E digo infelizmente ou felizmente, já aqui abordei, em 2003, a tragédia da Watkins, e ali uma incidência normativa da omissão do Estado, da irresponsabilidade do Estado, pelos atos inicialmente licenciatórios conferidos ao ente federativo do Estado do Rio Grande do Sul, a deficiência de atos fiscalizatórios da Prefeitura e, consequentemente, no Instituto da Concausa, a responsabilidade dos empreendedores. Mas a dor em si, a perda do bem maior que o direito visa proteger, que é a vida humana. E é importante que você fale sobre isso, é importante que você projete em estruturas que possam atenuar, mitigar, compensar, antever a incidência destas situações. Diante, novamente, de um fato, eu diria, esperado, pela realidade do conjunto de barragens que nós temos em Minas Gerais, o que fazer? Mas, refletindo, busco aqui apenas semear algumas inquietudes com vocês, apresentando fontes confiáveis, com credibilidade acadêmica e processual, para os interessados numa reflexão não apenas do direito público, da responsabilidade do Estado, das estruturas do Estado, das funções do Estado, não apenas o Ministério Público e o elogio que este merece, porque é precursor nesta temática, o elogio à Defensoria Pública, à Advocacia Geral, o elogio aos poderes constituídos de Judiciário, Legislativo, Executivo, e nesse contexto quero apresentar ao final da fala o que é de mais atual em termos jurisprudenciais do nosso Superior Tribunal de Justiça, norteados estes entendimentos pelo ministro Herman Benjamin. Mas quero abordar, e com a fidelidade científica que deve ser sempre exigida, referenciar aqui o meu mestre no assunto, que é o professor Delton Winter Carvalho, pessoa que tive a satisfação de acompanhar em toda a graduação. Nos formamos juntos, durante o mestrado, estipulamos, alimentamos já em 2000 uma proximidade com o CEDOA de Coimbra, que é um centro de estudos de direito, ordenamento, urbanismo e ambiente, capitaneado pelo professor Canutilho, e desde então acompanhando com alegria, com entusiasmo, o que ele tem de melhor, que é esta seriedade e esta atualidade da reflexão no campo jurídico ambiental. Estudávamos lá atrás Paulo Leme Machado, Paulo de Bessa Antunes, Hélida Seguin, estudávamos
pareceres do nosso desembargador Eládio Lessei, precursor no Sul dessa temática, Silvia Capelli, do Ministério Público, e hoje, felizmente, é uma ciência muito ampliada, espraiada. Percebam que um momento destes, ele se deve também ao esforço de muitas pessoas. E aqui destacaria, nas figuras de Jean Grey Chaves, de Emerson, Patrícia, Juliana, a gratidão àqueles que garantem o sucesso desta estrutura. Quero agradecer também ao Felipe Lima, e na pessoa dele, todos os demais palestrantes que aqui estarão compartilhando ideias com vocês. Ao Ricardo Breyer, presidente da OAB, meu professor, e na figura dele, a todas as instituições aqui presentes, a todos os advogados aqui presentes, a Vande, a Roberta e aos alunos de Antônio Meneghetti, a minha gratidão, e na pessoa deles, a gratidão a todos os alunos aqui presentes, a Rua Pablo Caral, de Montevidéu, a gratidão àqueles que vêm de tão longe para refletir sobre a crise ambiental, que ela remete a novas concepções do direito do Estado. O dano transcende as fronteiras geográficas e requer uma atuação de toda a sociedade na tomada de decisões. O princípio da participação, o princípio da solidariedade, o princípio da responsabilidade, da subsidiariedade. A nossa legislação ambiental é boa, requer efetividade, falta efetividade, exige um olhar sistêmico. E percebam que numa reflexão federativa das competências e deveres da União, a ideia das agências reguladoras, a Agência Nacional de Mineração e a sua responsabilidade sobre o que acontece em Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia. Me permitam partir de casos concretos. Em um caso concreto, vivenciei em Santa Maria. Poderia aqui falar do vazamento de óleo que causou uma das maiores degradações ambientais no Golfo do México. Poderia aqui falar do caso de Criciúma, da extração de carvão, por alguns ainda considerada a maior agressão ao meio ambiente no Brasil, maior que Mariana, maior que Brumadinho, e é uma poluição, uma degradação ambiental que nós não observamos, que ela está embaixo dos nossos pés, mas compromete a qualidade de vida de presentes e futuras gerações. Então, remeto aqui à instigação da leitura e acompanhamento de decisões dos tribunais de Santa Catarina, que realmente são precedentes importantes para todo o Brasil. Ainda um naufrágio com 5.000 cabeças de boi em Pará, e o que representou para nós isso. A questão do Botkiss, já bem referenciei, teríamos ali a Ponte de Agudo, com 9 mortos, tudo isso relacionado a uma perspectiva de uma relação homem, sociedade, Estado e ambiente. Mas, em Santa Maria, nós tivemos 2 situações de eventos climáticos. Em março, com 700 casas alagadas, em outubro de 2017, com 950 árvores arrancadas do chão. Quem é de lá sabe ao que eu estou me referindo. Nós tivemos que reunir mais de 10 instituições, 136 servidores, 36 viaturas, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a ideia da Cruz Vermelha, a Patran, todos trabalhando permanentemente para garantir a integridade física, psíquica, moral e social da população. Lá aprendi o valor da solidariedade. Lá reforcei a ideia da importância do Corpo de Bombeiros e de nós nos prepararmos para os desafios que nós teremos pela frente. Nesse momento, dando andamento aqui à nossa reflexão, em 2014, foi criado um dos cursos mais difíceis para a carreira de um bombeiro militar. O curso de salvamento em soterramento, enchentes e inundações. Bora! Vamos entre forma, xerife! Rapidamente! Irmão, ajuda aí na retira, irmão! Já vou adiantar os senhores vão passar frio. Os senhores vão passar fome.
Tem a luva pra pegar a janta. E pra esquentar aí, beleza? Não fica desgarrado, não. Chegou ao meu conhecimento, o aluno 94 falou que o momento mais humilhante da vida dele foi ele comer um pão amassado. Então, Jota, se o momento mais humilhante da sua carreira foi comer um pão amassado, pede para ir embora. Amadores bem intencionados não nos interessam. Os senhores vão sentir sono, os senhores vão passar raiva, muita raiva. Quero ver os senhores lembrarem das vítimas agora. Tá todo mundo com a perna dobrada, E existe algo muito libertador no curso. É praticamente um portal que transporta o cara com a cama quentinha. vou ficar do jeito que eu quiser. Você tá achando que você tá onde? Pro carinho da esposa, pro aconchego do lar. Primeiro desistir, qual vai ser? 2, 2, 5? Falta só mais 2. É só o cara tocar o cinto. Vai sobrar mais espaço na vala. O cara que não tem medo, ele não é prudente. Então a gente faz questão no primeiro dia de ir, já colocar vocês em mal pororoca que tiver lá. Vocês ficarem morrendo de medo do rio. Saco de arremesso no rio. Vai descer uma vítima que é o instrutor. Vocês vão ter que mandar um saco de arremesso para a vítima. A vítima, ela vai segurar o saco de arremesso e os senhores mandaram o saco de arremesso nela. Se acontecer uma vida real, gente, os senhores mandaram o saco de arremesso e a vítima, e os senhores errarem a vítima, o que vai acontecer com a vítima? Ela vai morrer. Então, se os senhores errarem, o que vai acontecer com os senhores? Vocês vão estar eliminados. Quando que a ocorrência acaba? Tem hora para acabar? Essa ocorrência dura 12 horas. Se é uma ocorrência que tem vítima, só acaba quando os senhores encontrarem a vítima. Se demorar 3 dias para os senhores encontrarem a vítima, aí demorou 3 dias, o que eu posso fazer? Sem nada. Se alguém me escuta, grite ou bata 3 vezes. Hoje, dos 46 bombeiros que iniciaram o curso, 36 encontram-se formando. Eu, pelo menos, não tinha essa sensação, sabe, de ser bombeira. O que eu tenho para fazer, a minha missão aqui é estar no operacional. Tenho certeza que tá ali Faz corrente de desabamento. Sério? Tô? Pode? Yes, pode? Turma, aqui nós temos mais de 1000 participantes. Quantos chegarão ao final da sua vida profissional como estes dignos servidores, na ativa, com coragem, com qualidade? Quando todas as pessoas correm de um lugar para fugir do medo da morte, são os bombeiros que estão indo para lá. E nós somos muito egocêntricos, nós somos muito solipsistas, nós da área do direito, e essa autocrítica é necessária. Nós não observamos os demais profissionais que atuam em colaboração com a gente. Às vezes é um auxiliar no fórum, está trabalhando e a gente não tem paciência. Às vezes é um servidor, no âmbito particular, público, e nós achamos que nós somos os melhores. Nós estamos nos preparando como precisamos,
juntamos todos os melhores, nós temos a crise que nós temos. Mas eu quero trazer um outro vídeo. Eu agradeço ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por me encaminhar esse vídeo, e achei melhor do que passar a figuras aqui com pedaços humanos e com a vida destroçada dos seus animais, das suas casas, suas propriedades, seus sonhos, trazer imagens que nos alimentem a esperança e a responsabilidade de darmos o nosso melhor, darmos o nosso melhor. Agora, não é só de homens e livros que se constrói uma nação. E aqui eu trago um agradecimento ao Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que levou os seus animais reconhecidos no âmbito nacional pela qualidade no salvamento. São animais que podem percorrer 20, 30 quilômetros para encontrar um corpo. E encontraram recentemente um corpo a 8 metros do chão. Eles também são treinados. Acesso agora há pouco a uma imagem do exato momento do rompimento da barragem 1 do complexo da Mina do Feijão em Brumadinho, e você acompanha com a gente. Vamos ver. Vamos lá. Aí ali, ó, a imagem que tinha antes vindo ali de cima. O que vem depois disso, turma? Solidariedade. Então, nesse contexto, já solicito um apoio da técnica para que nós possamos adentrar em algumas lâminas, alguns slides que eu trago aqui, para mapear em determinados dados técnicos a questão de Brumadinho, a questão do direito dos desastres e a jurisdição ambiental na atualidade. Não sei se podemos avançar aqui. Se não, eu inicio já a fala. Nós estamos diante de um Estado constitucional. Não? Tem um pendrive que nos ajuda. Contingencialidade, visibilidade. Chega agora o nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer, muito bem-vindo. Doutor Eduardo, também dignos representantes dessa instituição que tanto promove a justiça. E percebam, já me recorro aqui ao nosso saudoso professor Rui Rubens Ruschel, antes de traduzir-se em normas e códigos, o sentido da justiça se encontra na consciência dos homens. E a nossa consciência hoje tem que ser ambiental. Ela tem que transcender uma dimensão econômica, social, para compreender essa dimensão ambiental. Porque uma reflexão sobre o direito de propriedade já nos remete a essa ideia. Não adianta equiparar a ideia de função social de uma propriedade o seu melhor aproveitamento econômico. Eu diria, a inobservância da importância do fator ambiental é que nos remete a estas terríveis desgraças humanas, a estes terríveis desastres ambientais. Essa é uma imagem também que me chama a atenção pela ideia de solidariedade. Eles estão buscando algum corpo dentro de um ônibus.
Lembram do vídeo de Minas Gerais? Um treinamento feito 40 dias antes do desastre? Essas pessoas estavam naquele vídeo, numa atuação abstrata, agora vivendo o drama real. Aqui Gramado também está solidária a Brumadinho. Já um convite ao Minimundo, nós tivemos lá a construção de uma homenagem a Brumadinho. E se repararem, existe um balão para cada vítima deste desastre. É importante olhar as coisas, compreender as coisas e a nossa posição dentro destes fenômenos. A ideia, eu diria, de um olhar da solidariedade, não apenas como direito, mas dever, no Estado democrático, pode ser bem interpretado na obra do nosso professor Ingo Sallet. É uma necessidade fundamental de coexistência do ser humano em corpo social, formatando a teia de relações intersubjetivas e sociais que se traçam no espaço da comunidade estatal. Aí a ideia de seres humanos, seres animais, em comunhão de esforços. Graças àqueles cachorros que vocês viram também no outro vídeo, muitas vidas já foram salvas. E muitas ainda serão salvas. E é por isso que o direito se preocupa hoje com uma questão animal. De um regramento de proteção a este sujeito de direitos. Mas o rompimento traz uma questão prática. A contaminação da água e do solo, como um efeito gritante para 19 municípios no Córrego do Feijão, a repercussão social, econômica, ambiental, criminal, civil, trabalhista. Percebam, este é o evento de maior gravidade nas relações de trabalho, com o número de vítimas fatais na história brasileira. E a questão das indenizações, doutor Eduardo, frente aos danos morais, patrimoniais, extrapatrimoniais, imateriais, que nós temos a partir deste evento. A perspectiva ainda criminal, um estudo da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é um instituto novo que exige também uma reflexão nossa, mas numa primeira audiência, unificando aqui Ministério Público, Defensoria, Advocacia Geral, você chegou a alguns dados para indenização. E já alguns questionamentos, algumas divergências. Pessoal, como o tempo é curto, eu já fui avisado que se reduzir um pouco a nossa fala, eu vou passar esses slides rápidos, mas só a posição de várias instituições que acompanharam o caso, para deixar à disposição de vocês com a nossa organização do evento. Todos que desejarem depois receber este material, estará à disposição de vocês. São estímulos a leituras. Tá? Mas o Ministério Público, então, protocolou uma ação civil pública, buscando resguardar 50 bilhões para um atendimento inicial aos reflexos desse desastre. Percebam, 12 milhões e 700 mil metros cúbicos de rejeitos que destruíram 19 municípios. É, sim, motivo de reflexão. O que nós solicitamos numa perspectiva? Nós, porque o Ministério Público é um braço do Estado, como o Dr. Cláudio Barros uma vez mencionou aqui em Gramado. O Ministério Público é uma representação de uma vulnerabilidade social, de um interesse social, de uma responsabilidade social. Mas a perspectiva aqui de fortalecimento, de alimentação, transporte e água potável, eu destacaria dentre tantas outras, porque a água é condição de vida. Já diria Vandana Shiva, indiano. Expõe perda de vidas humanas, destruição de casas, quintais, moradias, deslocamento forçoso de pessoas, mudança abrupta de modo de viver, desmatamento, eliminação e enfraquecimento da relação comunitária, impedimento e dificuldade de acesso à água, perda de bens, veículos, móveis, documentos, a questão de animais domésticos, silvestres, de produção. Nós temos a perspectiva de eventos climáticos. A seca é o evento climático que mais atormenta o Brasil. Mas nós temos, diante das inundações, a situação problemática que mais mata e mais ocasiona deslocamento de pessoas no Brasil. Nós estamos aqui diante da fronteira do Brasil com... Opa. Deixa eu perto aqui.
fronteira, postos de imigração, observem as condições da Secretaria Municipal de Saúde. Estou diante de uma necessidade de vigilância sanitária, de profissionais da área de saúde atuando em conjunto com o direito. Nós remetemos aqui a mais recente obra de Anthony Giddens, que trata de mudanças climáticas e aquecimento global, e o paradoxo é esse. Todos nós sabemos que o meio ambiente está no seu limite, mas poucos de nós fizemos alguma coisa para modificar essa realidade. Anthony Giddens, 30 anos antes, faz uma reflexão em uma outra obra, voltada à questão da sociologia jurídica, nos remetendo a uma reflexão dessas forças de produção e os seus reflexos na vida da população. Em 1991, que nós tínhamos que lançar uma preocupação ecológica nas relações jurídicas. Mas qual é o objeto do direito dos desastres? Um Plano Nacional de Defesa Civil e suas diretrizes de atuação, que é um novo marco regulatório desta matéria. Prevenção e mitigação, a prevenção é o carro-chefe, a natureza jurídica, a intenção, a resposta de emergência, compensação, reconstrução. Pois bem, nós criamos um Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Já em 2012, então, nós temos a lei que remete à perspectiva de prevenção e mitigação, medidas estruturais, medidas não estruturais, e aqui eu quero me reportar diretamente a elas, mas qual é a efetividade desses conjuntos normativos? Percebam, de 91 a 2010, 96 milhões de pessoas foram afetadas por desastres ambientais no Brasil. Esse, por si só, já é um dado extremamente grave. Este é um artigo do Dr. Delton, que ele publicou em 2014, e ele fala, efetivamente, no aspecto da Lei de Proteção e Defesa Civil. Então, trazendo aqui medidas estruturais, a perspectiva de diques, de barragens, mas quero me reportar aqui especialmente a medidas não estruturais. A questão de estudos técnicos, de avaliação, para que eu possa me reportar rapidamente a questão vivenciada por muitos municípios que estão sofrendo pela falta de um planejamento adequado, de uma atenção vinculada ao seu plano diretor, a capacitação de técnicos vinculados a licenciamento, fiscalização. Isto é a antessala de grandes desastres. Loteamentos em área de preservação permanente é um problema que nós temos, mas avaliação de risco ambiental, zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, criação de espaço territorial especialmente protegido, que não é a mesma questão de unidade de conservação ou APP. Estamos diante de uma outra situação. Quais são as fases de um estudo de impacto ambiental? Agrupamento de dados, análise de vulnerabilidade ambiental, consequência potencial de um projeto, identificação e avaliação com base na aplicação de critérios de sustentabilidade, tomar em conta a incerteza, monitorar. São contribuições, repito, Dr. Delton Winter Carvalho, a quem, mais uma vez, faço referência e sugiro a leitura. Turma, medidas não estruturantes, mapa de área de risco. Nós temos em Santa Maria, que é um caso que eu tenho atuado, mais de 12 áreas específicas de risco. Quando começa uma chuva forte de noite, 2, 3 da manhã, as pessoas já se combinam um encontro, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e diversos agentes para se antecipar a eventualidade de algum dano maior. Pois bem, Sistema de Informação e Monitoramento de Desastre, podem ver pelo site da CEMADEM, como é que funcionam, digamos assim, estes procedimentos. Plano diretor consiste em instrumento de zoneamento do solo urbano, básico para qualquer política de desenvolvimento e expansão urbana. Nós temos ali parâmetros de parcelamento, uso e ocupação de solo, de modo a promover a diversidade do uso. Eu não sei quantas pessoas aqui já focaram um estudo em relação ao plano diretor da sua cidade, ou lançaram um olhar da possibilidade de propor a construção de um plano diretor. Se ele é obrigatório para maiores cidades e ele é facultativo para outras, ele é, eu diria, indispensável para todas.
porque é efetivamente com estes planos, vinculados ao plano diretor, que nós teremos a perspectiva não apenas de mitigar, de compensar, mas de prevenir, de nos antecipar a perspectiva de alguns desastres. Turma, não será possível avançar aqui dentro de uma análise pormenorizada destes instrumentos vinculados à teoria do direito dos desastres, mas eu quero me reportar aqui, então, ainda à perspectiva dos tribunais, fazendo referência aqui à participação já da OAB, numa perspectiva mais processual do nosso direito ambiental. Nós temos aqui a função ecológica da propriedade. Independente dela, atender um interesse particular, um interesse público, um interesse coletivo. Por que nós temos que lançar este olhar? Não apenas lá já enunciado pelo artigo 1228 do Código Civil, mas, repito, nas decisões de Herman Benjamin. Regime jurídico contemporâneo, os imóveis rurais e urbanos transportam finalidades múltiplas, o que faz com que sua utilidade econômica não se esgote num único uso, no melhor uso, e muito menos no mais lucrativo uso. A ordem constitucional legal brasileira não garante ao proprietário e ao empresário o máximo retorno financeiro possível dos bens privados e das atividades exercidas. Eu quero dizer com isso que algumas pessoas que vislumbram a correlação da produção, tributação, arrecadação e investimento em políticas públicas, compreenderem que estão cumprindo a sua função social, devem ir além disso e compreender que a função ecológica transcende a função social. É preciso compreender o objeto com o qual eu estou lidando, e eu diria, de forma mais contemporânea, o sujeito com o qual eu estou lidando, cuidando. Já a contribuição da Constituição do Peru, que fala em Pachamama, a mãe natureza, e este conjunto infinito de leis que caracterizam, inclusive, o direito ambiental como uma disciplina autônoma e fundamental nas relações atuais da vida em sociedade. Também o Ingo nos traz a ideia da propriedade enquanto direito-dever fundamental, porque incidem sobre a conduta do seu titular, como, por exemplo, dever de exploração racional da terra, manutenção do equilíbrio ecológico, recuperação da área degradada, não exploração de trabalhadores. Isso tudo vincula-se a uma ideia de função ecológica da propriedade. Mas um princípio de indúbio pro natura. O STJ tem aplicado muito este princípio. Nós temos indúbio pro réu, processo criminal, indúbio pro operário, no processo trabalhista, e na questão de direito administrativo, direito ambiental, indúbio pro natura. Quando nós temos dúvida em relação ao impacto que certa atividade irá trazer a uma cidade, não podemos permitir que ela se desenvolva. Eu cito um exemplo, quando me chegou para dar uma licença, para nós removermos comunidades que estavam ocupando de forma irregular toda uma lateral da barragem do DNOS em Santa Maria. Tínhamos um laudo favorável de técnicos da Corsã, de técnicos da prefeitura vinculados à questão de habitação. Quando nos chegou no meio ambiente, eu identifiquei o local onde gostariam de levar essas famílias, era embaixo da barragem do DNOS. Eu disse, nós não vamos assinar. Eu não irei assinar. Por quê? Indúbio pro natura. Se há uma dúvida se vai romper ou não, eu não irei assinar na probabilidade, no risco de romper a barragem do DNOS e alagar todo um conjunto de casas que seriam construídas e ter que novamente pensar o encaminhamento para essas famílias. E é permanente, direito é dúvida, direito é interpretação. E como é que nós tiramos a dúvida? Como é que nós interpretamos? Como é que nós decidimos no campo administrativo ou jurisprudencial? Fundamentando a nossa decisão. É o que reza o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que conduziu um estado arbitrário de aplicação do direito para um estado discricionário.
de fundamentação das razões, dos motivos, justificando o porquê dar ou não dar uma licença, aplicar ou não aplicar uma sentença condenatória. Nós temos ali, neste contexto brasileiro, este adágio, transmudado no rastro do princípio da precaução, carregando consigo uma forte presunção em favor da proteção da saúde e da biota, do nosso bem maior, que é o meio ambiente. O que é o dano ambiental? É um conceito aberto, depende da avaliação do caso concreto pelo intérprete, para sua configuração em face da dimensão multifacetária que engendra o seu diagnóstico. Contribuição também do colega Delton Winter Carvalho. Nós temos aqui, pela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, explicitada a perspectiva do dano ambiental, não vou aqui me posicionar em relação a ela, mas nós temos um conjunto de decisões também que consolidam essa ideia, eu diria, de proteção ambiental. Quanto às modalidades, a perspectiva, obrigação de dar, fazer, não fazer, elas podem ser aplicadas de forma conjunta, e é o que se espera. Aqui, em casos concretos também, frente à perspectiva de danos que possam ter ocorridos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, é uma posição nova, recente, de 2015 para cá, a imprescritibilidade do dano ambiental. Nós tínhamos pessoas que diziam, olha, isso aconteceu há 20 anos e um dia, portanto prescreveu. O dano ambiental é imprescritível, são as posições recentes que nós temos do nosso Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, a natureza propter rem da obrigação ambiental, também é importante destacar que é uma novidade no cenário jurídico ambiental. A obrigação não está vinculada à pessoa, a responsabilidade está vinculada à coisa. Então, não importa quem poluiu, se foi antes, todos respondem. Eu trago o exemplo de aterros. Uma pessoa compra uma área de banhado, compra uma área de amortecimento, ela promove ali aterro, terraplanagem, dá uma melhoria e vende por um valor muito maior. A qualquer tempo, o cidadão, por uma ação popular, que é uma garantia constitucional, o Ministério Público, por um dever funcional, deve demandar contra todas as pessoas que praticaram aquela degradação ambiental. Não apenas quem recém adquiriu, olha, eu comprei e já estava nesse estado. Não, a todos. E isso acontece aqui em Nova Petrópolis, isso acontece aqui em Canela, onde comecei a minha vida acadêmica, dando aula, há 15 anos atrás, e avaliei um trabalho de graduação de uma colega Cristiane, onde ela fez uma radiografia de um plano de saneamento para o município de Canela. E nós tínhamos, naquela data, 70% das residências sem uma rede ligada à perspectiva de pluvial cloacal, aqui, na Serra Gaúcha. Qual é a realidade em todo o país em relação a essa situação? E por que essas ligações irregulares, rede de água e esgoto, também são antessalas de grandes desastres? E essa é a reflexão que nós temos que fazer. Quem responde de forma solidária por tudo isso? Efetivamente, o tema nos remete, eu diria, a infinitas hipóteses de análise, de reflexão. Agora, um princípio, eu diria, muito atual dentro do direito, é um princípio da razoabilidade. Qualquer área do direito, administrativo, tributário, previdenciário, ambiental. A razoabilidade também se aplica ao exercício democrático da fala. Se, por um lado, eu compartilho aqui um princípio de solidariedade, trazendo algumas referências, e nas figuras de Delton Carvalho, Herman Benjamin, destaco muitos outros autores, que serão compartilhados com vocês, por um princípio de razoabilidade no uso adequado da fala, em caminho para uma finalização, eu diria, desta curta, mas espero significativa contribuição para as inquietudes acadêmicas que aqui se encontram, deixando
em uma mensagem final, uma reflexão quanto à importância do amor nas nossas relações sociais e ambientais, que é o saber cuidar do outro, dos outros, quer pessoas humanas, pessoas não humanas. As lições que Brumadinho, que Mariana, que Santa Maria, que Carolina do Sul nos remetem a uma ideia da necessidade de uma solidariedade institucional e pessoal, para que nós possamos projetar um direito melhor, um direito mais humano, dentro de um meio ambiente efetivamente equilibrado, enquanto um dever do Estado e da sociedade, para um comprometimento intergeracional de presentes e futuras gerações. Deixo aqui este convite a que todos possam lançar novos olhares sobre a imensidão que é o direito ambiental. Muito obrigado.